ar. Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, está no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. E onde quer que você esteja, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já trazendo aqui, vamos falar sobre o número de casos de estelionato e fraudes praticados por meios eletrônicos. Vem crescendo de forma preocupante, gente. E a urgência, de fornecer orientação e amparo a quem foi lesado também aumenta. Pois é, por isso, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado criminalista Júlio Pires. Doutor Júlio, bom dia, querido. Olá, amigos. Olá, ouvintes da Rádio Relógio. Eu sou Júlio Pires, sou advogado criminalista e vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre segurança e prevenção contra crimes cibernéticos e fraudes por meio da internet. Certo. Já trazendo aqui a primeira pergunta, doutor. Quais são hoje os golpes virtuais mais comuns e por que eles têm crescido mesmo com mais informação disponível? Por favor. Hoje, os golpes virtuais mais comuns são o WhatsApp clonado, o falso atendimento bancário, os links de rastreamento, os golpes de investimento e as páginas falsas de lojas online. O que todos eles têm em comum é a engenharia criminosa que está por trás. E às vezes o criminoso, ele não necessariamente invade o celular da pessoa, mas ele acaba convencendo a vítima a entregar livremente as informações que ele necessita. E por que esses golpes crescem mesmo com mais informações que a gente tem hoje em dia? Isso porque os golpistas também se profissionalizaram. Hoje eles usam uma linguagem mais sofisticada, eles usam sites idênticos aos originais e até dados reais das vítimas. Muitas vezes esses dados reais são até comprados na internet. Eles acabam comprando ali uma base de dados ali que contém o teu nome, o teu endereço, até o teu número do CPF. Isso acaba facilitando o golpe. Além disso, o brasileiro vive cada vez mais conectado com o celular e realiza tudo pelo aparelho celular ali, o que facilita o dia a dia, E também isso acaba criando uma janela de oportunidade para o criminoso. Então, ou seja, não é necessariamente a falta de informação, é o aumento da tecnologia na mão do criminoso e a rotina corrida que faz com que as pessoas acabam muitas vezes caindo nesse golpe ou recebendo uma mensagem e clicando ali sem verificar quem é realmente o remetente dessa mensagem que pode estar por trás, o golpista, o criminoso. Certo. Agora, doutor, quando a vítima percebe que caiu em um golpe digital, quais são os primeiros passos que ela deve tomar para evitar danos maiores? Quando a pessoa descobre que caiu num golpe digital, a primeira reação é sempre a mesma. Vergonha, medo de falar para as outras pessoas, Aquela sensação de ter sido enganada. Mas é importante lembrar que isso pode acontecer com qualquer um. O que faz diferença é como a vítima reage nos primeiros minutos. O primeiro passo é proteger o que ainda pode ser salvo. Sim. É você bloquear os cartões de crédito, trocar as senhas e avisar imediatamente o banco pelo canal oficial. Em seguida, você deve guardar as provas, Deve fazer os prints das conversas, os prints dos links, as telas que você acessou, porque isso tudo vai ajudar a identificar o golpe. Depois disso, você tem que registrar um boletim de ocorrência. E tem algo que muitas pessoas não sabem, mas hoje existe um recurso chamado de mecanismo especial de devolução. Sim. É uma ferramenta criada pelo Banco Central que ela permite que
que o banco, ao ser avisado rapidamente, ele tente bloquear o dinheiro antes que o golpista consiga sacar ou transferir para outras contas. E mesmo que ele já sacou, já transferiu para outras contas, quando novamente cair na conta desse golpista dinheiro, o banco vai, por meio do Banco Central, vai bloquear esse valor e pode devolver parte do teu prejuízo. É como se fosse apertar um botão de emergência. Certo. Quanto mais cedo você acionar, maior a chance de você recuperar o valor. Então, portanto, o recado é: não tenha vergonha. Golpes digitais são planejados para enganar mesmo. Procure ajuda rápido, porque tempo é essencial para evitar danos maiores. É isso aí, não vamos marcar bobeira, né, doutor? Agora, doutor, explica aqui pra gente quais tipos de provas digitais realmente ajudam na investigação e o que as vítimas costumam perder, né, por não saber como preservar essas evidências. As provas digitais mais valiosas são simples. São os prints da conversa, o link que o golpista enviou, o número ou o perfil que ele fez contato com a vítima, os comprovantes das transferências bancárias, né? E até detalhes como o horário em que tudo aconteceu. Tudo isso faz diferença. Parece pouco, mas é justamente isso que pode ajudar a rastrear o criminoso. O problema é que a vítima, tomada pelo susto, ela costuma fazer justamente o oposto. Ela fecha o aplicativo, ela apaga a conversa, ela bloqueia o número do criminoso, né? E quando percebe, já perdeu evidências que poderiam levar ao bloqueio do dinheiro e até a identificação do responsável pelo crime. Então eu sempre digo, no momento do golpe, você não precisa entender nada de tecnologia. Você só precisa não apagar nada. Salve tudo, faça os prints, anote os horários. Cada detalhe pode ser a peça fundamental que vai ajudar a recuperar o prejuízo. E o mais importante também, não se culpe. Golpes digitais, como já disse, são construídos para enganar mesmo, justamente enganar quem é honesto, quem tem boa fé. Certo. Agora, doutor, explica pra gente aqui uma dúvida muito importante. Há situações em que a vítima consegue recuperar o prejuízo financeiro ou obter indenização? Enfim, quais fatores aumentam essa probabilidade, por favor? Sim, existem diversas situações em que a vítima consegue recuperar os valores ou até mesmo obter indenização. E isso não é nenhuma especulação. O Superior Tribunal de Justiça já julgou vários casos reconhecendo a responsabilidade dos bancos, né, das instituições financeiras em golpes digitais. O principal fundamento está na súmula 479 do STJ, que determina que o banco responda objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, né? E os julgados recentes reforçam essa posição. Por exemplo, teve uma situação que o STJ confirmou a responsabilidade do banco porque o banco não adotou mecanismos eficazes para detectar transações atípicas, o que permitiu e facilitou a ação dos golpistas, né? Então o tribunal destacou expressamente o dever de segurança das instituições financeiras, né? Tem outro caso emblemático que o STJ também reconheceu que o banco falhou ao não bloquear imediatamente aquelas operações claramente incompatíveis com o perfil do cliente. Naquele julgamento, o ministro relator afirmou que tem tecnologia disponível hoje e transações suspeitas devem acionar um mecanismo automático de verificação, né? E se isso não acontecer, ele pode ter
a pena de responsabilidade nesse caso, né? Ainda outras decisões envolvendo golpes por engenharia sofisticada, né? Nesse caso, o STJ considerou que mesmo quando a vítima é induzida ao erro, o banco não está totalmente isento de responsabilidade, se não comprovar que adotou controles eficazes de segurança. O tribunal destacou que o dever de vigilância é reforçado quando ocorre aquele tipo de movimentação atípica, uma movimentação que não é corriqueira, né? Existe então o banco tem que ter essa vigilância, né? Todos esses precedentes mostram que uma indenização é plenamente possível, especialmente quando o banco falha no seu dever de segurança e atendimento ou até mesmo na comunicação, entendeu? Já a recuperação imediata dos valores, aí no caso depende do que eu já comentei, que é um mecanismo especial de devolução, que é aquela ferramenta lá do Banco Central, que já tem 2 resoluções que o Banco Central emitiu, e o advogado, conhecendo os prazos regulatórios, os requisitos técnicos, consegue formalizar um pedido de forma adequada e exigir o bloqueio cautelar antes que esses valores se pulverizem da conta lá do criminoso. E os fatores que aumentam essa probabilidade, aí no caso são os mesmos, né? A ação rápida, né? Principalmente nas primeiras horas, a preservação lá das evidências, os links, os prints, os horários, os comprovantes, né? Também requisições formais bem estruturadas, né? Tanto para o banco quanto lá para a autoridade policial, isso também é importante. E a demonstração de falha sistêmica, né? Conforme os padrões já reconhecidos lá nos precedentes do STJ, certo, que vai possibilitar uma indenização. Em resumo, tanto recuperar o dinheiro quanto obter uma indenização é juridicamente possível e já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em vários casos concretos. A diferença está na estratégia técnica, né, e na rapidez de atuação. Tem que ser feito isso o mais rápido possível. Certo. Agora, doutor, para fechar, como a orientação jurídica preventiva pode reduzir o risco de novos golpes, tanto para pessoas físicas quanto para empresas? Eu acredito que uma orientação jurídica preventiva pode ser a ferramenta mais eficiente para reduzir os riscos de se cair em golpes, né? Isso vale tanto para pessoas comuns, pessoas físicas como nós, quanto também para as empresas, né? E o advogado criminalista, ele pode atuar muito antes do crime acontecer, sim, identificando algumas falhas ou vulnerabilidade e criando também alguns mecanismos de proteção que a vítima sozinha ela jamais conseguiria perceber. No caso para as pessoas físicas, essa prevenção pode passar por alguns pontos. Por exemplo, uma educação digital, né? Porque a pessoa ela tem que aprender a identificar padrões de golpe, né? Identificar ali links falsos, tentativa de invasão em rede social, né? Ela tem que perceber, desconfiar das pessoas que entram em contato com ela, se ela não tem nenhuma relação, né? Também ela precisa configurar ali os seus aplicativos, principalmente os seus aplicativos ali das contas bancárias, né? Colocar aquela dupla autenticação, limitar os valores de transferência, seja valor durante o dia ou durante a noite, realizar ali aqueles bloqueios preventivos que ela mesma consegue fazer sozinha ali no aplicativo da conta, né? E também eu queria destacar, chamar a atenção, porque tem muitas pessoas que elas são levadas por uma certa ganância de querer ganhar dinheiro, obter vantagem, ganhar dinheiro rapidamente, obter vantagens
E elas acabam sendo fisgadas justamente por esse sentimento, fisgadas, sendo cooptadas pelos criminosos, né? Então, assim, não existe nada, não existe dinheiro fácil para ninguém. E quando você escuta uma chamada dessa, ou vê uma chamada dessa, já desconfia imediatamente, né? E no caso para as empresas, o trabalho é um pouco mais estratégico. Por quê? Porque o advogado tem que estruturar ali algumas políticas internas de segurança, algumas políticas de compliance, treinamento com equipes para reconhecer golpes corporativos. O ponto é simples, sabe? A maioria dos golpes não acontece nem tanto por falha tecnológica, mas acontece mais mesmo por falha humana. E uma orientação jurídica preventiva pode reduzir muito esse risco, porque vai criar consciência, né? Consciência nas pessoas. É o tipo de investimento que evita prejuízos altos e pode proteger tanto o patrimônio quanto também a reputação. Então, no final das contas, prevenção não é nenhum tipo de luxo. É uma camada de proteção ali que pode impedir a vítima de cair, às vezes, no mesmo golpe mais de uma vez. Tem muitas vezes que cai 2, 3 vezes no mesmo tipo de golpe, né? E no caso das empresas, pode salvar as empresas, né? Pode evitar de se envolver em prejuízos vultuosos e prejudicar ali a sua gestão financeira. Certo, explicou tudo e mais um pouco, hein, doutor? Com certeza a gente prestou bastante atenção sobre essa resposta. Agora, finalizando, doutor, suas considerações finais, lembrando mais uma vez que eu conversei com o advogado criminalista, doutor Júlio Pires, sobre crimes cibernéticos. Por favor, doutor. Gente, foi muito legal estar com vocês aqui hoje na Rádio Relógio. O meu Instagram é @juliopires.adv e o meu site é advogadocriminalpr.com.br. Quero agradecer imensamente o convite, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. E quero deixar aqui como fechamento uma frase para dizer para vocês o seguinte: se pedirem para vocês pressa, isso é golpe, porque segurança nunca exige urgência. Valeu, até a próxima, gente. Valeu, doutor, até a próxima. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, como no Facebook, no Insta e futuramente em formato de podcast nas principais, né? Com certeza, plataformas digitais. Você confere tudo isso e muito mais.